que em outra ponta, né, do STF, tem a discussão sobre a criação desse código de ética que poderia estabelecer regras mais claras para magistrados e parlamentares. Vive um novo impasse, toda essa ideia, depois de uma reunião sobre o tema ter sido adiada. A reunião, que estava prevista para discutir a proposta do Código de Ética, foi cancelada porque alguns dos participantes não puderam comparecer e uma nova data ainda não foi confirmada. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional bastam para regrar a magistratura. Ele afirmou que há uma demonização nas palestras feitas por magistrados. O ministro citou que nas carreiras públicas a magistratura é a que tem mais restrições sobre atividades extras. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. E em alguns casos, aqui eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples. Também no centro da crise, né, por causa de negócios familiares que associam irmãos Dias Toffoli, estamos vendo aí, ao fundo de investimentos ligado ao Banco Master, né, o ministro Dias Toffoli, relator da investigação sobre a instituição financeira, defendeu que juízes podem ser sócios de empresas, desde que não sejam dirigentes. Agora temos uma resolução nacional, ministro relator Alexandre de Moraes. Ministro que pediu o destaque, ministro Nunes Marques. Agora temos, então vamos zerar o jogo. Arquivaram-se todas as representações que existiam de brigas políticas contra magistrados que na ativa faziam. Agora temos uma resolução e aqui, a partir de agora, os magistrados devem seguir essa resolução de alto limite, de autocontenção, que na prática, ao fim e ao cabo, é cumprir a LOMAN. Vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Ô Lu, naturalmente que essa decisão, né, tem impactado a busca por mais transparência nas instituições, né, porque afinal de contas esse assunto vem quente aí já há algum tempo e aparece essa ideia, isso aí está complicando ainda mais, né, Lu? Pois é, e o objetivo é justamente esse, né, de ampliar a transparência, o objetivo que a gente tem declarado pelo ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. A intenção dele é evitar qualquer questionamento sobre a atuação de ministros da Corte e também evitar algum constrangimento em alguma atuação que fica fora ali do momento em que eles estão na toga, estão assumindo os gabinetes. Essa imagem de
de constrangimento não é a imagem, por exemplo, que Fachin quer da Suprema Corte. Claro que a gente tem algumas críticas que são negadas pelos ministros, mas essa é a intenção do presidente ao discutir esse código de conduta. Quando o Supremo Tribunal Federal voltou do recesso no início dessa semana, a gente teve alguns pontos de destaque no discurso de Fachin, justamente nesse discurso de abertura. Ele que estava ali no momento ao lado dos colegas ministros, do presidente Lula, dos presidentes da Câmara e do Senado. Fachin ele citou ali que é necessário promover um debate institucional sobre integridade e transparência, que o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção e que os ministros respondem pelas escolhas que eles fazem. Mas como a gente tem observado, esse tema não tem a simpatia e o consenso de toda a Suprema Corte. O ministro Moraes, por exemplo, aproveitou essa sessão no plenário de ontem durante um debate que discutia justamente uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que proíbe juízes de se posicionarem politicamente nas redes sociais, para que ele colocasse exatamente essa posição dele a essa discussão que acontece nesse momento. Moraes que disse ali, inclusive, ele falou que as críticas à conduta de juízes, ele comparou ali com hipocrisia e defendeu que já há regras para a magistratura. Um outro ministro que não é tão simpático a toda essa discussão é Gilmar Mendes. E a gente tem aí, então, a ministra Carmen Lúcia colocada como relatora dessa pauta, ela que já foi mais na linha de Edson Fachin, defendendo que essas regras fiquem muito mais claras do que já estão de acordo com a avaliação de alguns ministros que fazem essa contestação. Importante a gente lembrar que Edson Fachin fica no comando do Supremo Tribunal Federal até setembro de 2027, então ainda tem um longo período de gestão dele à frente da Suprema Corte. Ele já deixou muito claro que quer deixar como marca dessa gestão justamente esse debate desse código de conduta para afinar as regras de atuação ali dos ministros da Suprema Corte. André. Lulandinho, daqui a pouquinho a gente volta a falar, como você disse aí, né? Os impasses estão fortes. A relatora do projeto, que é a ministra Carmen Lúcia, tem enfrentado resistência em pontos como a obrigação de transparência na agenda dos magistrados e a divulgação de eventos privados, né? Uma coisa que é complicada. A discussão vai além de uma lista de regras. Trata-se de tentar estabelecer princípios que esfriem as críticas sobre conflitos de interesse e relações familiares entre agentes públicos. Tarefa complicada essa, hein? Será que é possível? Quem vai nos ajudar a entender é o Carlos Barbosa, que é especialista em direito público. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News, Carlos. É isso, e pra gente começar... mais uma vez está falando com toda... Oi? Oi, tô te ouvindo. Bem, desculpa, gente. Oi, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Exatamente, vamos lá então. Qual que é a análise inicial que você faz dessa situação toda e desse entrave aí que está acontecendo? Uns contra, outros a favor, pelo jeito a maioria está contra, né? É uma situação complicada porque o Código de Ética, ele cai bem diante do fato de que o Supremo Tribunal Federal, ele faz autocontrole de todas as suas decisões. A Constituição Federal, no artigo 37, caput, traz que o princípio da moralidade, ele é aplicado tanto ao Poder Executivo, quanto ao Poder Legislativo e também ao Poder Judiciário. São 3 poderes ali que precisam respeitar o princípio da moralidade. Mas a Constituição, ela não traz para nós mais detalhes do que seja a questão da moralidade. Dentro da moralidade nós temos os elementos éticos. Então um código de ética vem definir limites no comportamento de ministros para evitar esse constrangimento que a gente vem acompanhando junto da imprensa. Então o código de ética ele é muito bem-vindo, mas ele traz limitações. Limitações em determinadas situações em que hoje alguns ministros já estão inseridos, por isso a resistência. Então é algo que vai levar tempo, não vai ser
algo discutido de uma hora para outra. Eu acho que isso aí vai levar um tempo, né? Já existe ali uma cogitação no entorno de levar isso para o Conselho Nacional de Justiça, para que o Conselho Nacional de Justiça venha definir esse código de ética. A OAB de São Paulo já apresentou uma proposta. Então, mas é uma discussão polêmica porque traz limitações na atuação dos ministros fora. A gente teve um probleminha na comunicação com ele ali. A Lu vai fazer uma pergunta agora, vamos ver se estabelece. Se não restabelecer, a gente volta e tenta conectar de novo, né, Lu? Vamos lá? Vamos lá. Olá, Carlos, boa noite. Só para a gente confirmar, está por aí? Bom, vou seguir aqui. A minha dúvida é, você falou, inclusive, agora há pouco, sobre limitações que os ministros podem sofrer nessa atuação se esse código de conduta ele avançar. Mas do que a gente fala exatamente? Porque a gente tem algumas regras de conduta que elas já são subentendidas, né? Elas são muito claras, apesar de não estarem ali 100% expostas no papel. Por exemplo, evitar uma manifestação política pendendo para algum lado, evitar se colocar ao lado, ou pelo menos aparecer ao lado de investigados. A gente já tem essas situações que são implícitas ali, mas de que forma esse código de conduta pode significar essas limitações e quais outras regras, ele pode deixar explícito ali para a atuação dos ministros? O código de conduta, ele vem ampliar essas limitações para além da lei orgânica da magistratura. Ele tem alguns limites. Fazer o seguinte, Carlos, vou te pedir desculpas aqui, porque realmente está picando muito, assim, até que no começo estava dando para a gente entender, mas quando começa a picar o ponto da gente não conseguir entender mais, a gente vai reconectando aqui. Enquanto isso, eu vou trazer aqui, né, informações para você, que a gente está com a nossa enquete sobre esse assunto aqui no ar, está aqui do lado, é só você deixar o seu voto. A gente está perguntando: você acha que o STF tem medo de um código de ética mais transparente? São muitas as perguntas que tem sobre esse assunto. Até agora, 75% das pessoas que responderam à nossa enquete estão dizendo que sim, que o STF tem medo de um código de ética mais transparente. E são inúmeras as perguntas que existem sobre esse caso, né? A gente tem aqui, ó: será que a lei orgânica da magistratura realmente já basta? Ou o STF está precisando de um freio mais ético? Essas são questões que pairam sobre as cabeças de todos nós, né, Lu Landim? Pois é. E, André, tem uma outra questão também que é bom a gente está falando sobre STF, uma atuação dos ministros, mas hoje a gente teve uma declaração que vai num outro sentido até, mas que mexe também nessa atuação, nessa composição, para falar de forma mais correta, da Suprema Corte. O presidente Lula deu uma entrevista hoje ao UOL, em que ele falou ali sobre mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele fez uma defesa de que quem ocupar uma cadeira na Suprema Corte tenha um tempo fixo para entrar e para sair, um tempo estabelecido ali de mandato. Lula disse nessa entrevista que não é justo um ministro ser indicado aos 35 anos, que é a idade mínima aceita para que ele ocupe uma vaga na Suprema Corte, e fique até os 75 anos, que é a idade compulsória, a idade de aposentadoria compulsória. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Uma pessoa capacitada, ela pode ser indicada e, claro, se passar pela aprovação do Senado, ela pode assumir ali já com 35 anos. Não necessariamente isso acontece com todos os casos. A gente tem um histórico de indicados com uma idade um pouco mais avançada, mas eles podem ficar até os 75 anos, que é essa idade de aposentadoria compulsória. Então, Lula fez uma defesa para que haja um mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula, inclusive, falou que isso constava no plano de governo apresentado por Fernando Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, mas ainda na eleição presidencial de 2018, que foi justamente quando Haddad disputou a presidência da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o vencedor naquela eleição. Então, além desse debate de código de conduta, que ocorre ali mais internamente no Supremo Tribunal Federal, mas, claro, com propostas que vêm de fora, a gente
gente tem um debate que alcança o Conselho Nacional de Justiça. A gente também já teve proposta apresentada à Fachin pela Ordem dos Advogados do Brasil, mais especificamente ali a seccional de São Paulo. Mas agora a gente tem uma manifestação também do presidente Lula que mexe com o Supremo Tribunal Federal. Claro, nada que vá mudar a corte agora, foi uma defesa que Lula fez de que os ministros tenham esse mandato fixo para assumir uma cadeira ali na Suprema Corte. Ô Lu, outro ponto que está chamando bastante atenção aí, de um modo geral, aqui inclusive no nosso portal tempo.com.br, um outro assunto para você é que o ministro Flávio Dino, né, do Supremo, deu aí um sacode na elite do serviço público e a medida está sendo vista como um recado direto ao próprio Supremo. Dino determinou que os 3 poderes, olha aí, revisem e suspendam em até 60 dias os chamados penduricalhos ilegais, que são verbas que fazem os salários furarem o teto constitucional, que é, gente, olha aí, de R$46 mil. Lu, qual é o alcance dessa decisão e como é que isso pode repercutir ou já está repercutindo nos bastidores aí em Brasília? Conta pra gente que eu fiquei curioso. O Dino deu lá uma cacetada nesses penduricalhos aí. Olha, essa questão dos super salários, ela sempre ronda aqui Brasília, sempre é algo que entra em um debate em todas as esferas, mas que realmente é algo que a gente teve esse enfrentamento hoje por essa decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. E ela alcança todos os poderes, todas as esferas públicas. A gente tem desde a União até estados e municípios, e a ordem é para que os poderes revisem e suspendam esses penduricalhos considerados ilegais no serviço público. Isso é sem um fundamento legal específico. Segundo a decisão de Dino, devem ser mantidas apenas as verbas indenizatórias que têm um caráter legal, que foram aprovadas. E essas providências devem ser tomadas em 60 dias e miram os valores que superam o teto constitucional, que hoje é na ordem de R$46 mil. Esse valor na forma bruta é o valor, por exemplo, que ministros do Supremo Tribunal Federal recebem de salário, o valor que o presidente da República também recebe de salário. Então, o alvo é mirar o que passa desse valor do teto constitucional e que, na avaliação ali do Supremo Tribunal Federal, é ilegal, né? Não tem uma previsão na lei para que seja pago. A gente teve, inclusive, uma aspa de Dino dessa decisão. Ele deixou bem claro, aquelas verbas que não foram expressamente previstas em lei votada no Congresso Nacional, em âmbito federal, ou nas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais, isso nos estados e nos municípios, devem ser suspensas. E essa decisão vem também 2 dias depois que o Congresso Nacional aprovou um reajuste a servidores do Senado e da Câmara, permitindo o pagamento de verbas extra-teto, que vem acima desses R$46 mil. E aí a gente entra com gratificações, com mecanismos de compensação e uma previsão de impacto de R$790 milhões. Essa decisão do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, ela ainda vai ser analisada pelo plenário da Suprema Corte. A previsão é que isso aconteça no dia 25 de fevereiro.